Oiê, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou a Kika, artesã desde 2016 e espero te auxiliar nessa aventura com bordado. Nessa aula vamos aprender 6 pontos do bordado livre, que são esses daqui. E para você me acompanhar, eu criei essa cartela de pontos, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar. Separa o seu tecido, agulha, linha e vamos bordar. O primeiro ponto que vamos aprender é o ponto atrás. Você entra com a agulha do avesso do tecido e avança por volta de meio centímetro para frente. Isso é contado como um ponto. Entra do avesso para o direito, mais meio centímetro para frente também. Agora preenche esse espaço que ficou, voltando um ponto atrás. Tá aí o porquê do nome. E continua esse processo. Dá o espaço de um ponto. Aqui no caso colocamos meio centímetro. Sobe do avesso para o direito, entrando no ponto atrás. Esse meio centímetro que eu coloquei foi só para exemplificar, tá bom? Não é regra. Você pode colocar a quantidade de centímetros que você achar legal pro desenho, pro risco que você vai trabalhar, tá ok? Próximo ponto é o haste, e vamos aproveitar o que aprendemos no ponto atrás para fazer ele. Entra do avesso para o direito, conta como se fosse um ponto, né? No caso aqui eu deixei um espaço bem grande só para vocês conseguirem visualizar melhor. E entra no meio desse ponto, sempre deixando essa argolinha, essa sobra de linha, sempre para o mesmo lado. No caso, estamos colocando para baixo. Agora, no segundo ponto, a gente entra meio centímetro. A gente entra a metade do primeiro ponto, sempre a metade do primeiro ponto. E retorna dentro do ponto anterior. Mais meio centímetro e retorna no ponto anterior. Sempre deixando a argolinha para o mesmo lado, no caso que nós estamos colocando para baixo, e retornando no ponto anterior. E assim a gente vai fazendo tipo um cordãozinho, né? Vocês vão identificar que parece um cordãozinho, ponto haste. E finalizamos. Lembrando que essa não é regra de centímetros, eu estou falando meio centímetro, um centímetro só para exemplificar, ok? Decidi acrescentar para vocês também como que a gente usa o ponto haste quando é formas circulares, que ele tem algumas peculiaridades. A gente inicia novamente do avesso para o direito, fazendo um espaço de um ponto, assim como eu expliquei anteriormente, a mesma coisa. A diferença é que quando a gente está abordando formas circulares, essa argolinha, né, essa que eu chamo de argolinha, a linha que fica, que a gente segura para fora, ela tem que estar sempre do lado de fora. Eu vou colocar a seta para ficar mais ilustrado para vocês entenderem. Então, sempre tem que ficar do mesmo lado e sempre do lado de fora, porque isso vai fazer com que o seu círculo, né, ele fique redondinho. Se você estiver bordando e você perceber que o círculo tá meio torto, pode voltar que você deve ter deixado alguma hora essa argolinha aí para frente, né? Então, você bordando dessa forma, tudo para o mesmo lado e sempre para fora a argolinha. Você vai ter um círculo perfeito. Agora vamos para o ponto folha. Inicia pela parte mais alta da folha e o seu primeiro ponto é finalizado alguns centímetros para baixo, como vocês estão vendo no vídeo. Depois, retornamos com o ponto lá em cima, ao lado desse primeiro ponto,
e finalizamos alguns centímetros abaixo do ponto anterior. Voltamos, entra lá em cima, finaliza centímetros abaixo do ponto anterior. Percebe que todos os pontos eu finalizo nessa linha que está ao meio da folha? Essa linha vai ser o meu guia, para que os pontos fiquem em harmonia. E vai seguir nesse mesmo processo até finalizar toda a folha. Inicia lá em cima, ao lado do ponto anterior, finaliza embaixo, centímetros abaixo do ponto anterior. Bordar uma folha também, mas com outro ponto, o ponto cheio radial. A gente inicia lá do final da folha para o início da folha, contando um ponto. A gente retorna pelo mesmo buraco e sobe a um ponto acima do primeiro. E a gente repete esse mesmo processo, de baixo para cima. Você vai perceber que a gente vai entrar no mesmo ponto mais de uma vez. E isso é uma característica desse ponto que você vai entender lá no final. E esse é o resultado. Tá vendo o efeito que dá a gente entrar sempre no mesmo ponto? Agora, vamos usar o mesmo ponto, mas aplicado numa pétala. Nesse caso, como a área a ser bordada é mais larga, né, na parte de cima, vamos criar linhas guias para nos auxiliar nesse preenchimento. Após fazermos essas linhas guias, a gente começa a preencher todo o risco da nossa pétala. E esse é o resultado. Agora, vamos para o ponto chamado nó francês. A gente inicia com a nossa agulha do avesso para o direito, segura a linha, essa linha, ó, com uma das mãos, e a gente vai dar 2 voltas na agulha e vai entrar um pontinho ao lado de onde a gente saiu. Nesse exercício, nós estamos fazendo o ponto com 2 voltas na agulha, mas você pode testar fazer com 1 volta, com 3 voltas. Cada quantidade de voltas vai trazer para você um resultado diferente. Mas vamos lá. Segura a linha, dá 2 voltas, enfia um pontinho ao lado de onde saímos e não solta essa mão que está com a linha que a gente está segurando. E puxa para baixo. De baixo para cima. Segura um pedacinho da linha, não solta essa linha das 2 voltas. Entra um pontinho ao lado de onde saímos. E fica assim os pontinhos. E o
último ponto da nossa cartela de pontos é o ponto margarida. A gente entra do avesso para o direito, segura a linha com a outra mão e a gente retorna um pontinho ao lado desse que a gente saiu. Não solta essa linha e entra nessa marcação que eu coloquei aí no risco. A gente puxa, mas não puxa muito a ponto de não fechar essa argolinha. E entra um pontinho acima da argolinha para fazer esse acabamento. Nesse segundo ponto, eu decidi entrar e sair no mesmo ponto, para vocês verem a diferença de um ponto para o outro, desse pequeno detalhe de um ponto para o outro. Segura a argolinha, puxa, mas não muito, e faz o acabamentinho, fazendo um pontinho acima da argolinha. Percebe que um ficou mais fechadinho e outro mais abertinho? Para treinar todos esses pontos que você acaba de aprender, tem o meu e-book de riscos, flores e folhas. Vai fazer bordados como esse, apenas com esses pontos que você acabou de aprender. Se você ainda não tem, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você adquirir o seu.